dia, interrompemos a programação para passar uma informação bombástica. Pessoas ao redor do mundo estão desaparecendo. Famílias acordaram e não encontraram seus parentes. Pessoas estavam trabalhando e simplesmente desapareceram. Nós recebemos a informação de um avião que caiu, pois o piloto sumiu. Acompanhe nas imagens. Será que tem a ver com a Bíblia dos cristãos? Ou seria alguma atividade extraterrestre? Ou algum experimento da ciência? Aguarde para mais informações. Você está preparado para a volta de Jesus? Sim? Não? Talvez? Então fica ligado, porque nessa aula nós vamos falar exatamente sobre esse assunto. A paz do Senhor, adolescentes. Calma, pera, não pausa esse vídeo. Fica aí, você tá na aula certa. Muito bom dia a todos vocês, adolescentes, que estão aí me assistindo. O meu nome é Larissa, para quem não me conhece. Eu sou professora aqui da Assembleia de Deus Marcas do Evangelho. Geralmente eu estou na sala dos pré-adolescentes, mas hoje eu estou tendo a honra, o privilégio de estar aqui ministrando essa aula para vocês, meus queridos adolescentes e alunos. Eu quero, antes de tudo, saudar você, dizer que você é muito bem-vindo. Se tiver algum visitante aí no nosso meio, também fale com a gente. Nós temos um chat ao vivo rolando aí. Então, interage com a gente, diga o seu nome, de onde você é, dê uma paz do Senhor. Você que é aluno também, interage aí no chat comigo, não me deixa falando sozinha, não. Não se esqueça também de dar um like nesse vídeo, de fazer um comentário no final, porque vocês sabem que isso ajuda bastante o canal da igreja. Se inscrevam também no canal, compartilham, façam tudo isso que vocês já sabem, né, que ajuda pra caramba o nosso canal. E nós estamos aqui no trimestre de vocês, né, na revista de vocês, vocês estão estudando sobre as parábolas de Jesus. E hoje estamos na lição de número 8, nós vamos falar sobre a parábola das 10 virgens. Eu creio que é uma história que acho que quase todos vocês conhecem, mas nós vamos aprender um pouco mais sobre essa parábola, nós vamos aprender o que nós podemos extrair dessa história e nós também vamos reconhecer se nós de fato estamos preparados para a volta de Jesus. Então eu quero convidar você aí a pegar sua revista, a sua Bíblia, se você ainda não pegou. Pega também aí um papel, uma caneta, uma agenda, não sei, para você fazer as suas anotações durante a aula, porque é muito importante que vocês anotem os pontos, né, principais da aula. E eu quero convidar você a abrir no texto do dia, que está lá em Mateus, capítulo 25, versículo do 1 ao 13. Então, pega aí a sua Bíblia, abre no livro de Mateus 25 e vamos lá. Está na página 113. Então, acompanha aí na sua Bíblia, enquanto nós vamos assistir um trechinho dessa passagem. Roda aí, Amanda. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo. Saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas, e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele, respondendo, disse: em verdade, vos digo que vos não conheço. Vigiai, pois, porque
Não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Bom, pessoal, no capítulo 24 e 25 de Mateus, do livro de Mateus, é falado muito, né, sobre a volta de Jesus. E é justamente ali, nesse contexto, que Jesus ele, né, conta a história, né, a parábola das 10 virgens. E essa parábola, como vocês acabaram de ouvir, né, aí na leitura do texto, ela faz referência a um casamento. E antes da gente começar a falar dessa história em si, eu quero explicar um pouquinho para vocês sobre o contexto, né, o contexto histórico, como funcionava um casamento naquela época. Bom, essas cerimônias de casamento, elas aconteciam geralmente na parte da noite, né, no anoitecer, e as lâmpadas que são citadas no texto, elas faziam parte da celebração. Então, era uma parte muito importante, né, do momento da cerimônia, essas lâmpadas. Então, acontecia mais ou menos assim, o noivo ele saía da casa dele, ia buscar a noiva na casa dos pais dela, e depois levava ela para o lugar onde aconteceriam as bodas, né, a festa. E aí, nesse percurso de um lugar para o outro, tinha uma procissão, um cortejo assim de pessoas que carregavam essas lâmpadas. E não eram lâmpadas, obviamente não eram as lâmpadas que a gente tem no dia de hoje, porque elas não existiam, mas eram lâmpadas movidas a óleo, né, ou azeite. E aí, essas pessoas, geralmente eram convidados, ou então damas de honra, elas iam carregando essas lâmpadas por todo esse percurso que os noivos faziam até chegar nesse lugar da festa. Então, assim como nos nossos casamentos de hoje em dia, né, tem toda aquela cerimônia, né? Primeiro entra os padrinhos, aí depois entra o noivo junto com a sua mãe, e aí depois entra as alianças, depois entra a noiva. Então, tem toda essa cerimônia, assim também eram as cerimônias naquela época, só que desse jeitinho aqui que eu falei. E as pessoas que eram responsáveis por carregar essas lâmpadas, elas tinham uma função muito importante. Então, elas precisavam ser responsáveis, né, nessa função, porque isso fazia parte do casamento. E estar despreparado para uma função como essa era considerado, assim, um absurdo, um insulto, né, estar despreparado para essa função. Então, agora vamos começar, agora que a gente já entendeu um pouco sobre como funcionavam esses casamentos, nós vamos começar a falar dessa parábola. E o que ela representa para nós? Bom, na parábola existiam 10 virgens, ou 10 moças, 10 donzelas, e elas estavam, né, com as suas lâmpadas esperando o noivo chegar para essa, né, procissão do casamento e assim adentrar as bodas. Dentre essas virgens, 5 eram prudentes, ou 5 tinham juízo, e as outras 5 elas eram imprudentes, elas eram loucas, elas eram sem juízo. As que eram prudentes, elas tinham um azeite de reserva para sua lâmpada, então as suas lâmpadas estavam queimando e elas tinham o óleo ali reserva, caso esse aqui faltasse. Só que as loucas, a lâmpada delas, né, estava ali também, mas elas não tinham essa reserva. E esperando o noivo chegar, elas acabaram adormecendo, porque demorou um pouquinho mais do que o esperado. E quando foi anunciado, o noivo está chegando, aquelas loucas não tinham mais a reserva, tiveram que sair correndo para comprar. E nesse meio tempo que elas saem para comprar, chega o noivo. E elas não foram com o noivo para a festa, elas não conseguiram chegar a tempo para esse momento, porque elas estavam lá, né, comprando o azeite, já que elas não se prepararam. Então elas chegaram atrasadas e, né, bateram na porta, noivo, abre para a gente, chegamos agora, chegamos um pouquinho atrasados, mas estamos aqui, noivo. E o noivo disse, quem são vocês? Eu não as conheço. E o que isso significa para nós? O noivo, gente, representa Jesus. Vocês bem sabem, né? Jesus é o noivo. O casamento, ele representa o fim dos tempos, ou então o arrebatamento. E as virgens, elas representam a igreja de Cristo. Elas representam, mais precisamente, 2 classes de pessoas. Os loucos e os prudentes. Os loucos são aquelas pessoas, ou aqueles crentes, que vivem de maneira descuidada, que vivem de maneira desleixada. São pessoas que não se importam com a sua vida espiritual. São pessoas que não oram, que não leem a Bíblia, que não vão para a igreja. Ou, então, são pessoas que até oram, sabe? Mas
só quando está passando por um momento difícil. São pessoas que só lembram de Deus quando está passando por uma prova, ou então que passa o dia todo sem pensar em Deus. E aí, antes de dormir, lembra, Deus existe, vou orar. Senhor, meu Deus, obrigado pelo dia, perdoa os meus pecados, em nome de Jesus, amém. São pessoas que vivem as suas vidas sem se importar com nada, sem perceber a necessidade que elas têm de ter uma vida espiritual, de buscar a Deus. São pessoas, talvez, que não levam a sério a importância de ir à igreja ou de participar de uma igreja. São pessoas, provavelmente, que dizem, não, eu não preciso ir à igreja, porque eu sou a igreja. A igreja sou eu. Deus conhece o meu coração. Mas, na verdade, essas pessoas, elas vivem como loucos espirituais. E as pessoas prudentes, né, que representam as virgens prudentes, são aquelas pessoas que de fato levam a sério. São de fato as pessoas que de fato se preocupam com a sua condição espiritual. São as pessoas que buscam a Deus, as pessoas que estão sempre quebrantadas, as pessoas que têm um espírito ensinável. Aquelas pessoas que quando alguém diz, olha, isso aqui que você está fazendo é errado, a pessoa realmente vai ouvir e vai falar, nossa, é verdade, isso é errado mesmo, eu preciso mudar. Sabe, são aquelas pessoas que têm os seus corações arrependidos e prontos para mudar. São aquelas pessoas prudentes. E isso traz uma reflexão para nós hoje de que tipo de cristãos nós estamos sendo. Será que nós estamos sendo crentes loucos ou crentes prudentes? Pessoas sem juízo que vivem a vida, né, ao nosso próprio prazer, sem se importar verdadeiramente com as coisas de Deus? Ou pessoas com juízo? Pessoas que estão se preparando, pessoas que estão com as suas vasilhas cheias de azeite? E aí, quem nós estamos sendo? Agora, indo para a parte 2 da nossa lição, que Jesus vai voltar, nós já sabemos. Agora, Jesus, ele vai voltar em 2 fases diferentes. E eu quero agora fazer uma pergunta para vocês. Acorda aí, desperta aí e responde no chat essa pergunta que eu vou fazer. Eu quero que vocês me respondam quais são as 2 fases que Jesus vai voltar. Beleza? Responde aí no chat para mim. Quais são essas 2 fases da segunda vinda de Jesus? E aí? Já deu tempo de responder, né? Bom, gente, essas 2 fases da vinda de Jesus são, primeira, o arrebatamento e, segunda, a volta de Jesus em glória. Nós vamos falar agora sobre as 2. Então, a parábola das 10 virgens, ela nos atenta para estarmos preparados para o arrebatamento, que é como se fosse essa primeira fase da vinda de Jesus. O arrebatamento, ele vai acontecer, ele é chamado, né, na verdade, de volta invisível de Jesus. Por quê? Bom, primeiro, arrebatamento é uma palavra que significa ser tirado à força, que é ser tirado de forma rápida, de forma abrupta, num abrir e fechar de olhos. E esse arrebatamento, ele vai acontecer apenas para a igreja. Então, Jesus vai voltar para aqueles que são salvos e para a sua igreja ele vai voltar, de forma exclusiva para a sua igreja. Então, nós chamamos isso de volta invisível, porque Jesus, ele não vai aparecer para todas aquelas pessoas que estiverem na terra. Somente nós seremos arrebatados e nos encontraremos com ele nos ares. Lá em 1 Tessalonicenses 4,16, fala isso. Fala que aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro e nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados e nos encontraremos com o Senhor nos ares. E ali nós estaremos para sempre com o Senhor.
No texto de Tessalonicenses também diz que o Senhor, ele descerá com voz de arcanjo, ele descerá com alarido, né, que é um som de muitas vozes, ele vai descer com a trombeta de Deus, e nós, a igreja salva, vamos ouvir essas coisas e sermos tirados da terra. E aí, qual é o dia, qual é a hora que isso vai acontecer? Ninguém sabe. Assim como as virgens não sabiam qual o momento exato que o noivo iria chegar, nós também não sabemos qual é esse momento, qual é esse grande momento que Jesus vai voltar. Ele pode voltar agora. Não voltou, mas ele poderia voltar agora. Ele pode voltar daqui a 5 minutos, ele pode voltar daqui a 3 anos, ele pode voltar daqui a 10 anos. Nós não sabemos o dia nem a hora que Jesus vai voltar. E às vezes esse tempo pré-adolescentes pode parecer... Pré-adolescentes não, adolescentes. Às vezes esse tempo de espera pode parecer longo. E para as virgens que estavam lá aguardando o noivo chegar, esse tempo também pareceu um pouco longo para elas. Elas até cochilaram, né, de tanto que estavam esperando. Mas nós precisamos estar alertas, vigilantes, preparados a todo momento. Ou vocês acham que nós vamos conseguir pressentir o dia que Jesus vai voltar? Será que nós vamos acordar um dia e falar, eu estou sentindo que Jesus vai voltar hoje? Ou então a gente vai dormir e antes de dormir a gente vai falar, eu acho que Jesus vai voltar essa madrugada. Não, nós não sabemos. Existem, claro, alguns sinais que vão preceder a vinda de Jesus. Então, fome, guerra, terremotos, momentos de muitas dificuldades, tudo isso são sinais da volta de Jesus, mas nós não sabemos o que exatamente vai acontecer no dia que Jesus voltar. As pessoas, elas vão estar vivendo suas próprias vidas. Elas vão acordar, elas vão para o trabalho, elas vão ficar em casa fazendo suas tarefas, passando pano, lavando a louça, lavando roupa, elas vão para a escola, elas vão no shopping, elas vão estar fazendo uma prova, elas vão estar na educação física. E aí, Jesus volta. Então, as pessoas vão estar vivendo os seus dias e, muito provavelmente, o dia que Jesus for voltar, ninguém vai imaginar que é aquele dia exato, porque ninguém sabe. Então, as pessoas que não seguem a Jesus, elas vão continuar as coisas que elas costumam fazer normalmente. Elas vão continuar pecando, elas vão continuar mentindo, roubando, fazendo as suas obras más, se enchendo dos prazeres desse mundo, fazendo suas atividades normais. E aí, Jesus vai voltar e vai levar a sua igreja. E eu quero chamar vocês para ler um texto junto comigo, que ele está lá em Mateus 24, versículo 37 a 39. Se você está com a sua Bíblia aberta, do texto que a gente leu no início da aula, então é só virar a página. Está na página 114. Abre aí a sua Bíblia que nós vamos ler juntos. Esse texto, no versículo 37 a 39, ele diz assim: E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. E como foi os dias de Noé? Vamos ver. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Pessoal, nós acabamos de ler aqui que nos dias antes do dilúvio as pessoas comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento. É pecado fazer essas coisas? Não, não é pecado comer, beber, casar, não é pecado nada disso. Mas o que isso quer mostrar, o que esse texto quer mostrar é que as pessoas estavam vivendo as suas vidas de maneira despercebida. Elas estavam vivendo as suas vidas como se fosse num piloto automático. E diz que elas não o perceberam, elas não perceberam quando Noé entrou na arca. Por quê? Elas não estavam nem aí para o que Noé estava falando. Noé estava pregando a mensagem que elas precisavam, né, de se arrepender dos seus pecados e que ia vir um grande dilúvio. Elas chamavam Noé de doido. Da mesma forma em que hoje, muitas vezes, nós falamos sobre a volta de Jesus, que Jesus vai voltar, e as pessoas podem olhar para a gente e chamar a gente de doido. Até que Noé entrou na arca. Até que veio o dilúvio e as pessoas morreram. Então, nós podemos ser até os loucos,
para essas pessoas? Até o dia que Jesus voltar. Até o dia que nós desaparecermos dessa terra e as pessoas vão perceber que aconteceu alguma coisa. Essas pessoas vão perceber que algo diferente aconteceu, que Jesus voltou. Eu fico imaginando muito como que vai ficar o mundo. Eu não quero saber como o mundo vai ficar, mas eu fico, às vezes, imaginando. Imagina os repórteres, assim como passou no início da aula, reportagens e carros batendo no meio da rua, pessoas desaparecendo no mundo todo. Imagina o caos que o mundo vai ficar. Mas, pior do que essas pessoas, né, que estavam desapercebidas, vão ser aqueles que conhecem a verdade e ficarem. Pior ainda será para esses, porque esses vão saber que tiveram ali a oportunidade, que estavam ali junto com pessoas que estavam tentando ajudar, que estavam tentando impulsionar, te aproximar mais de Deus, mas essa pessoa acabou ficando, porque não se importou com as mensagens, não se importou com os alertas e não se arrependeu dos seus pecados. Então, adolescentes, tenham muito cuidado para não se tornarem como essas pessoas. Não se tornem como essas pessoas do tempo de Noé, que não se importam com a mensagem, que não se importam, que não estão preparadas com a volta de Jesus. Lembra das virgens, das 5 virgens loucas? Quando elas ouviram que o noivo estava chegando, elas falaram, peraí, só um pouquinho, peraí que a gente vai só comprar o azeite ali, mas a gente já volta, tá? Mas na volta de Jesus, não vai dar tempo para nada. Só vai subir aqueles que já estiverem preparados. Só vai subir aqueles que já estiverem com as suas vasilhinhas ali, ó, preparadinhas, cheias de azeite. Ou você acha que vai dar tempo de sair para comprar? Ou você acha que no momento que Jesus voltar, vai dar tempo de pedir perdão? Às vezes a pessoa está com a vida toda errada, peca o dia inteiro, mente, xinga, faz coisas erradas, assiste coisas erradas, desobedece, não ouve as instruções, desobedece aquilo que sabe que não deve desobedecer, faz aquilo que é errado e, antes de dormir, pede perdão para Deus. E acha que está tudo bem. Acha que está tudo certo. Não, é só pedir perdão depois, gente. Pode fazer, é só pedir perdão depois. Está tudo certo. Deus perdoa. Não está tudo certo. Quem pensa assim vai ficar. Quem vive uma vida pecando deliberadamente, sem se importar com as consequências, sem se arrepender dos seus pecados, vai ficar. É isso que a palavra nos diz. Quem não está preparado com as suas vasilhas cheias de azeite, vai ficar, porque não vai dar tempo de sair para comprar. Quando chegar, o noivo já vai ter vindo, a porta já vai estar fechada. E aí o noivo ainda vai falar que nem te conhece, ele nem sabe quem você é. Só vai subir aqueles que estiverem com as suas vestes brancas, aqueles que estiverem com as suas mãos limpas, aqueles que estiverem com seus corações purificados pelo sangue de Jesus, lavados pelo sangue de Jesus. Só vai subir aqueles que não viverem mais uma vida de pecado, mas viverem uma vida entregue aos pés de Cristo. Esses sim vão subir. E agora? Falei da primeira fase da vinda de Jesus, que é o arrebatamento, e a segunda fase é a volta de Jesus em glória. E aí, essa volta em glória, ela já acontece de uma forma visível. Então, a ordem dos acontecimentos, galera, é tipo assim, tem o arrebatamento, então a igreja é arrebatada, a igreja sai dessa terra, encontra com o Senhor nos ares. E aí, quando acontece o arrebatamento, começa aqui na terra a grande tribulação, que é um período terrível, um período assim de muito sofrimento. A Bíblia tem várias passagens que falam um pouco de como vai ser a grande tribulação, um momento de muito sofrimento aqui na terra. E nós vamos estar felizes com Jesus, nas bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo, onde nós receberemos a nossa recompensa pelas obras que fizemos. Vai estar acontecendo tudo isso. E aí vai ter a segunda vinda de Jesus. Dessa vez, nós iremos voltar junto com Jesus em glória. E aí, quando voltarmos,
vai finalizar a grande tribulação e Jesus vai voltar junto com a gente, nossos corpos já vão estar glorificados, vamos voltar junto com Jesus. E dessa vez vai ser de forma visível. Então as pessoas que estiverem aqui, elas vão ver tudo isso. E essas são as duas fases da volta de Jesus. E agora, para a gente entrar na parte final da nossa aula, nós vamos falar duas aplicações práticas que nós podemos tirar dessa parábola das 10 virgens. Então, duas coisas práticas que você pode aplicar na sua vida, começando a partir de hoje. Se você já aplica isso na sua vida, ótimo, continue. E se você ainda não faz, então busque a partir desse momento. Essas duas coisas são as seguintes. Primeira delas, encher as vasilhas com óleo. As virgens prudentes, elas só eram prudentes porque elas estavam com as suas vasilhas cheias de óleo. O que diferenciava a louca da prudente? Elas estavam vestidas da mesma forma. Elas estavam se preparando ou esperando o mesmo noivo. Elas estavam esperando a mesma festa de casamento. E qual a diferença das duas? Uma estava com as suas vasilhas com óleo e a outra não tinha reserva de óleo. Então, nós precisamos manter as nossas vasilhas com óleo. O que é o óleo? É o Espírito Santo. É uma representação do Espírito Santo. Isso significa que nós temos que viver uma vida cheios do Espírito Santo. Não adianta viver pela metade do Espírito Santo. Não, nós temos que estar cheios do Espírito Santo e buscar viver uma vida de santidade. Porque a santidade, ela é o parâmetro se estamos vivendo realmente uma vida correta diante de Deus. Lá em Hebreus diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Sem santidade, nós não estaremos sendo preparados para a volta de Jesus. Então, precisamos viver uma vida santa. Precisamos viver uma vida com as nossas vasilhas cheias de azeite, cheias do Espírito Santo. E somente assim nós estaremos, de fato, preparados. E esse processo de santificação acontece da noite para o dia? Então eu vou orar aqui, Deus, me santifica. Pronto, estou santificado. Não, não acontece da noite para o dia. É um processo. A santificação, nós temos todos os dias que buscá-la. Todos os dias nós precisamos orar. Senhor, me santifica. Que o seu Espírito Santo possa produzir em mim santidade. Será que vai ter algum dia que nós vamos poder dizer: não, tá bom, já estou cheio da santidade, eu não preciso mais buscar a santidade, eu não preciso mais buscar a santificação, porque eu já cheguei no meu nível máximo de santificação. Ninguém vai ser mais santo do que eu, porque eu sou santo, eu não preciso ser mais. Não. Nós nunca vamos alcançar esse nível de santificação. Somente Cristo foi santo dessa forma. Todos os dias da nossa vida, nós vamos precisar buscar essa santidade. Todos os dias na nossa vida, nós vamos precisar renunciar ao pecado e viver para Deus. Todo dia, gente. Nós ainda temos uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa sempre vai nos puxar para o pecado. Para isso, nós temos que manter os nossos azeites, as nossas vasilhas cheias de azeite, porque aí o Espírito Santo, enquanto a carne vai estar puxando para um lado, o Espírito Santo vai estar se sobressaindo para o outro. E aí, nessa luta da carne com o Espírito ele tem que vencer. E isso tem que ser todo dia o Espírito tem que vencer, porque só assim eu vou crescendo na santificação. E aí não tem um nível máximo de santificação. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós sempre vamos precisar estar buscando essa santificação. E como, Larissa, como que eu vou buscar essa santificação? É muito simples. Primeiro você precisa abandonar os seus pecados, abandonar as suas práticas que te afastam de Deus. Sonda aí o seu coração. Pensa aí, o que te afasta de Deus?
Será que é uma amizade? Será que é alguma coisa que você assiste, uma série ou um filme? Às vezes coisas bobas, coisas que talvez não teria problema, coisas que talvez são inofensivas. Talvez esse é o tipo de coisa que você precisa renunciar, porque te afasta de Deus, porque te faz pecar. Então nós precisamos ter a consciência disso para que assim possamos abandonar os nossos pecados, deixar de lado. Depois que você abandonou o seu pecado, você se arrepende. E arrependimento, gente, não é só uma palavra bonita. Arrependimento não é só um sentimento de tristeza que você sente de, ai, eu me arrependo disso que eu fiz, como eu me arrependo. Não, arrependimento não é só isso. Arrependimento é uma palavra que vem do grego, que significa metanoia. Metanoia, grava essa palavra. Metanoia significa mudança de mente, mudança de atitude, mudança de direção. Arrependimento não é um mero sentimento que você vai sentir no seu interior, uma tristeza assim, um negócio. Não, arrependimento não é só isso. Arrependimento é você reconhecer e depois mudar. Mudar de atitude, mudar a direção. Você estava indo por aqui, mas aí você vai para cá. Isso é arrependimento verdadeiro. Depois de você se arrepender, você precisa buscar a Deus. Não adianta só você se arrepender e depois não orar, não ler a Bíblia, não buscar, não pedir perdão. Não, você precisa buscar a Deus, você precisa orar. Você precisa confessar o seu pecado. Você precisa se humilhar diante de Deus, pedir perdão. E depois disso, você precisa buscar ler a palavra, ter uma vida de devocional. Não uma vez só por semana, não, todos os dias. Você precisa se alimentar com a palavra. O salmista diz, escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. O segredo de nós não pecarmos é a palavra, é a oração, é o jejum, é viver uma vida buscando ao Senhor constantemente, buscando a santificação. E fazendo todas essas coisas, você vai estar enchendo a sua vasilha de azeite. Fazendo essas coisas, você vai estar buscando ser cheio do Espírito Santo. Continue essa busca, não pare. Busque o batismo com o Espírito Santo. Ah, Larissa, eu já sou batizado com o Espírito Santo. Glória a Deus por isso. Busque mais. Busque os dons. Tem tantas coisas que nós podemos viver com Deus. Busque novas experiências com o Senhor. Vocês têm 13 e 14 anos, mas vocês não são novos demais para buscar a Deus. Vocês não são novos demais para passar tempo de oração com Deus, para orar durante horas. Vocês não são novos demais para isso. Basta que vocês busquem. E se vocês buscarem, o Senhor vai responder. A palavra de Deus diz, achegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Se você se achegar a Deus, Ele vai se achegar a você também. E outra coisa que nós podemos fazer, além de encher as nossas vasilhas com o óleo do Espírito Santo, é permanecer vigilante. O fim dessa história da parábola, né, das 10 virgens, Jesus fala assim, portanto, fiquem vigiando, porque vocês não sabem o dia nem a hora. Vocês não sabem qual é o dia nem a hora. Então, permaneçam vigilantes. São essas duas lições práticas. Encham a vasilha de óleo e permaneçam vigilantes. Não se distraiam com as coisas do mundo. As 10 virgens estavam lá, elas acabaram cochilando assim, e as que estavam sem o azeite de reserva, acordaram rápido e tiveram que sair correndo para comprar. Não se distraia, adolescentes, com as coisas do mundo. O mundo vai oferecer muitas coisas legais para vocês, muitas coisas boas para vocês até, que parece ser bom, muitas coisas que parecem ser divertidas. O mundo vai oferecer namoros para vocês, o mundo vai oferecer meninos e meninas lindas, vai oferecer amizades que parecem ser maravilhosas, mas que vão afastar você de Deus. O mundo vai oferecer festas que vão parecer muito legais. O mundo vai oferecer bebida, vai oferecer droga, vai oferecer jogos muito maneiros de jogar, mas que vão fazer você ficar um viciado. O mundo vai oferecer muitas coisas divertidas. Mas o foco de vocês tem que ser o noivo. Porque o noivo, ele já está vindo.
Nós estamos vivendo dias como na parábola das 10 virgens, em que alguém anuncia: ei, o noivo está chegando, se prepara. Nós estamos vivendo esses dias em que o noivo já está caminhando para nós. Então nós não podemos nos distrair com coisas tão fúteis, com coisas que não vão nos levar a nada, coisas que não vão nos dar nada. Então, nós temos que vigiar em todo momento, vigiar nossa forma de falar, a nossa forma de se comportar perto das outras pessoas. Nós temos que vigiar o tipo de coisa que nós estamos negociando. Muitas vezes nós negociamos tempo de oração, muitas vezes nós negociamos tempo de leitura da palavra por uma coisa fútil. Às vezes nós negociamos tempo de fazer o devocional por ficar no celular. Às vezes nós negociamos tempo que nós poderíamos estar orando com assistindo alguma coisa. Nossa, Larissa, não pode assistir nada? Não, você pode assistir. Mas aprenda a priorizar aquilo que é certo. Aprenda a priorizar aquilo que é importante. Aprenda a estar vigilante a todo momento. A não viver a sua vida de forma desapercebida. Nós temos que viver não só como se Jesus fosse voltar hoje. Nós temos que viver como se Jesus fosse voltar agora. Nós temos que viver como se Jesus pudesse voltar a qualquer momento, porque Ele pode voltar a qualquer momento. Não fica pensando, tipo, Jesus só vai voltar daqui a uns 2 anos, né? Tipo, ficar fazendo uns cálculos, né? Será que vai dar tempo de fazer isso? Será que vai dar tempo de eu sair da escola? Será que vai dar tempo de eu fazer faculdade? Não fica fazendo esses cálculos. Jesus pode voltar a qualquer momento. E se essas palavras te dão medo, se essas palavras te fazem ficar assim um pouco apavorado, tipo, meu Deus, Jesus está voltando. Isso não deve te fazer ficar com medo. Essa tem que ser a nossa principal esperança. Se você sente medo ouvindo essas coisas, né, sobre a volta de Jesus, talvez ainda tenha algumas coisas na sua vida que você precise mudar. Talvez ainda exista alguns pecados na sua vida que você precisa se arrepender. Porque ao ouvir essas palavras sobre a volta de Jesus, nós devemos sentir alegria. Nós devemos sentir esperança, porque a expectativa da volta de Jesus é a principal esperança para nós. Que Jesus vai voltar e vai nos tirar desse mundo e vai nos levar para viver eternamente. Vocês já pensaram no que é eternamente? Eternamente é muito tempo. E nós vamos viver eternamente com Jesus, num lugar que foi preparado para nós, pensado para nós. E vai ser maravilhoso. Nós temos que nos alegrar com isso. Nós temos que ficar eufóricos com isso, ansiosos de um jeito bom por isso. Porque essa é a nossa esperança. Se nós não tivermos a esperança que Jesus vai voltar, se nós não vivermos pensando que um dia o nosso rei vai voltar para nos buscar e para nós morarmos eternamente com eles, então do que vale a nossa vida? Do que vale a vida de alguém que vive sem essa esperança, que vive sem essa alegria de pensar que um dia nós teremos um novo lar, de pensarmos que um dia nós vamos viver uma vida para sempre maravilhosa com o nosso Senhor, com o nosso Criador. Olha que maravilha! Então Deus, hoje, Ele te dá uma oportunidade para você rever os seus conceitos. Deus te dá uma oportunidade para você se entregar por completo para Ele. Deus hoje está te dando uma oportunidade de você pegar a sua vasilha, se a sua vasilha estiver vazia, e encher ela de azeite. Se a sua vasilha estiver pela metade, Deus te dá a oportunidade hoje de você encher ela até a boca, até transbordar. Se você nem tem uma vasilha, Deus te dá a oportunidade de pegar uma vasilha e enche uma vasilha para você. Enche a vasilha com óleo, se prepare para a volta de Jesus. Esteja preparado, se entregue a Ele, se entregue para esse noivo e viva a sua vida esperando esse noivo. Porque não há nada mais maravilhoso que viver uma vida para Jesus. Não há nada mais maravilhoso do que viver uma vida nessa esperança, sabendo que um dia nós iremos sair desse lugar, desse corpo que tanto nos prende, desse corpo que está carregado de uma natureza pecaminosa, mas um dia nós vamos ter um novo corpo, um dia nós vamos ter uma nova vida.
uma nova realidade. E isso é maravilhoso. Então, adolescentes, finalizamos a nossa aula por aqui. Eu espero que Deus tenha falado com você, falado ao seu coração. E agora nós vamos para o momento das ofertas. Então, está aparecendo aqui embaixo os meios pelo qual você pode ofertar. Você pode, Pix, PicPay, vocês já sabem, conta da igreja. Vocês podem também trazer o dinheiro de vocês para o culto à noite. E nós estamos aqui na igreja com uma campanha, que é a campanha dos 1000 valentes. Se você não está sabendo dessa campanha, eu vou explicar para você. Se você é novo aqui no canal, se você é um visitante, a nossa igreja ela mudou de local. Nós estamos aqui agora na Avenida Expedito Garcia, em Campo Grande, Cariacica. Estamos na antiga fábrica do couro. É um lugar maravilhoso, super espaçoso, mas é um lugar que precisa de muitas reformas. É um lugar que nós temos a pretensão de comprar, e para isso nós estamos fazendo essa campanha dos 1000 valentes, onde você pode fazer um voto para estar pagando aí durante vários meses. Pode ser qualquer valor, de R$1, R$10, R$100, R$1.000, aquilo que Deus tocar no seu coração. E nós estamos fazendo isso para que consigamos adquirir esse espaço, que é um espaço que nós cremos que Deus preparou para nós e que é maravilhoso. Poderemos ser muito abençoados aqui neste lugar. E agora, enquanto você ouve esse louvor aí, você pode ofertar e também adorar o Senhor junto com essa canção. Amém? No dia em que verei uma pequena luz no céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim que Ele Jesus.
Então, adolescentes, chegamos ao final da nossa aula. Eu quero dizer novamente que foi um prazer estar aqui com vocês. Espero estar mais vezes, mas por enquanto é isso. Um beijo para vocês e tchau, tchau!